Eu acho que vocês estão cansados de me ouvirem sempre falar que eu li um dos melhores livros do ano, ou que livro legal, fantástico e tal. Bom, de novo, eu li um dos melhores livros do ano. Não, eu li um livro muito interessante, gente. Que livro é esse? Que livro é esse? É de uma autora que está se consolidando como uma das autoras favoritas para mim. Eu li um livro anterior dela, né, que é um livro mais novo, chamado A Pediatra. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Mas relançou, a Companhia das Letras relançou os Malaquias. Sim, eu tô falando de Andrea de Fuego, né? Andrea de Fuego. Acho que vocês já ouviram falar esse nome, né? Muitos de vocês acham que ela é autora de outro país. Não, ela é autora nacional que escreveu aí A Pediatra, que está fazendo maior sucesso. Os Malaquias, se eu não estou enganado, é de 2011, fez também muito sucesso e ganhou o prêmio Oceanos de 2011. Ou o prêmio José Saramago, isso mesmo. O vencedor do prêmio José Saramago. Gente, que livro fantástico. Tanta coisa, tanta camada. E esse livro nos deixa muito agoniados. Então, hoje vamos conversar sobre os Malaquias. Vamos lá. Senta aí que lá vem história. Bom, já dá aquele like, já se inscreve no canal, ajuda bastante e não custa nada. Os Malaquias de Andrea de Fuego é muito bom. Tem uma história ali, né, marcada por diversas, é, podemos dizer, desastres, encontros e desencontros, tramas familiares, um pouco de realismo mágico e muitas outras coisas. Aqui a história começa com um raio que cai ali em cima da casa dos Malaquias. Sim, nesse contexto aí todo, nesse momento, eles moram ali numa espécie de vale, onde esse vale é chamado Serra Morena, se eu não estou enganado. E esse vale, ele já está até sendo visto por grandes empresários, algumas questões envolvendo hidrelétricas e outras coisas a mais. Bom, a família, né, o pai e a mãe desses meninos, né, dos Malaquias, acaba morrendo nesse raio que desce ali na casa deles. E é isso quem sobrevive? A Júlia, o Antônio e o Nico. O Nico é o mais velho, né? O Antônio é o mais novo. Não, o Antônio fica ali no meio e a Júlia é a mais nova. Eles são, depois que a família, o pai e a mãe morrem, eles são levados para uma espécie de orfanato. Só que tem um grande fazendeiro ali na região que ele diz: Não, vou ficar com o mais velho, vou criar o mais velho. Então o Nico fica comigo. E aí ele deixa levar somente ali a Júlia e o Antônio para o orfanato. Os dois vão crescendo ali no orfanato. A Júlia, ela é adotada, né, por uma família e o Nico fica, né, porque o Nico tem uma que todos ali consideram uma espécie de deficiência. Ele tem uma espécie de deficiência, ele é um homem doente. Ele não é nada mais nada menos do que um anão, né? E aí é bem interessante essa história, porque a gente vê é, esse raio vindo e literalmente ao cair o raio, a família é partida, a família é dispersa. Até parece uma espécie ali de grande metáfora, né? Essa alegoria. E é bem interessante que ao cair esse raio, a família se parte literalmente. Os pais falecem e os irmãos são separados. É, com o tempo, né, com o crescimento do Nico e o crescimento, claro, dos demais, o Antônio acaba voltando ali e fica com o Nico, né? O Nico vai se casa, enfim, vai constituir uma família e o Nico resolve juntar os seus irmãos. Ele tem essa pretensão de juntar esses seus irmãos e ali ele pega logo o Nico porque tá ali bem próximo, né? Na cidade, eles estão ali meio que na fazenda, acaba pegando o Nico. Mas a Júlia já tinha sido adotada, já tinha sido levada para outra cidade e não sabe ao certo onde ela exatamente está.
Mas é bem interessante essa história, porque quando eu chego nesse ponto, tem um ponto em que muito me chamou a atenção. Quando o fazendeiro ali pega o Nico, ele pega o Nico, eu vou adotar ele como filho. Não é exatamente isso, né, que a gente vê. A gente vê ali uma espécie de exploração. Ele pega o Nico para transformá-lo em um empregado dele. E ali é o empregado que não recebe um salário, não tem os seus direitos. E ele começa a trabalhar muito novo na mesma esteira ali dessa história toda acontece basicamente a mesma coisa com a Júlia. A Júlia é muito nova, vai ser adotada, mas com o intuito de não ser uma filha em si, e sim ser uma empregada. A empregada ela vai fazer trabalhos domésticos e outras coisas, enquanto os filhos daquela mulher e a mulher que adotou ela são ali basicamente os reis da casa, né? A Júlia vai entrando, ficando descontente, ela tem o desejo de reencontrar os seus irmãos. E nesse contratempo todo, dá muita agonia no leitor. Sim, o leitor fica muito agoniado, querendo saber em que momento esses três realmente vão ficar juntos. Porque imagina aí, eles sofreram bastante com a perda dos pais e agora sofrendo, né, com essa separação. E a gente fica lendo páginas e páginas e querendo saber qual é o momento em que essas três criaturas vão se encontrar e vão viver de forma digna, feliz. Enfim, é muito interessante essa história porque ela se contrasta aí com muitas coisas e assimila-se muito com histórias, né, do cotidiano, as coisas que realmente acontecem, a mídia divulga, a gente sabe, aquela coisa toda, né? Então são histórias que parece que tem um ar de realidade ali, sabe? Parece que você ouviu essa história que alguém contou que de fato aconteceu. O Nico ele vai se casar, ele cresce ali, ele vai constituir uma família, como eu tinha relatado anteriormente, e ele resolve pegar o Antônio. O Antônio é sempre rejeitado ali, é tratado como doente, mas a gente vê um Antônio ali quando ele chega para encontrar o irmão. Um Antônio muito disposto, né? Um Antônio que ajuda, inclusive, nas atividades do lar, né? Mas sempre há uma desconfiança. E a gente vê ali também essa mensagem do preconceito para com os anões. Enfim, gente, é bem tenso toda essa história. E além de tudo isso, há um ar de realismo mágico. E aí, quando eu digo há um ar de realismo mágico, é basicamente um realismo mágico ali que a Andrea traz. Porque tem momentos em que. Tem um momento bem crucial na história, não queria dar tanto spoiler, mas só vou citar esse momento em que o Nico desaparece, né? Ele desaparece ali na fazenda, dentro da lavoura, dentro da floresta, ninguém sabe. Ele desaparece. E aí o Antônio fica dizendo, não, ele caiu no bullying, né? E toda aquela questão mágica, fantasiosa, que ao mesmo tempo parece ser possível acontecer. O Antônio caiu no bullying, ele tá aí dentro do bullying, então, sabe? Tá aí dentro, né? Parece que ele tava coando o café e caiu dentro do bullying. É bem interessante essa história, só lendo para entender e todo o contexto, enfim, né? E eu não vou dizer se vocês leiam para saber se o Antônio ou se o Nico foi encontrado. Mas é uma história bem intrincada. Associada a tudo isso que eu falei, tem toda uma natureza por trás, tem todo um pano de fundo. E esse pano de fundo é bem interessante, porque esse pano de fundo basicamente é um sertão, né, um interior. Eu não sei exatamente se é o interior de Minas Gerais ou o interior de São Paulo, enfim, eu fiquei confuso. Mas é o interior do Brasil. E nesse interior, eles vivem ali nesse vale, né, que chama-se de Serra Morena. E aí, como eu tinha dito anteriormente, que já estavam de olho nesse lugar, porque o relevo ali seria propício a uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica chega, ela tem falando em muito progresso, e dentro desse vale há uma comunidade, né? Uma comunidade onde estava a casa do Nico, a casa da família dele, algumas fazendas, igrejas e muitas outras coisas.
E essa população em si, ela tem que migrar para outro lugar. A hidrelétrica, ela parece que vai pagar uma indenização para essas pessoas migrarem para o centro, migrarem para outros lugares afastados do curso da água, né? Então é bem interessante também esse lado, né, da exploração, e que diz que vem o progresso, mas ao mesmo tempo o progresso não chega até eles, né? Tem muito disso, e deve ter muito disso no nosso Brasil enorme, que às vezes o progresso tá ali e ele não chega, né? Ele tá ali à margem, tá bem próximo à comunidade, mas ele não chega à comunidade. A comunidade em si, sem energia elétrica, a energia elétrica a priori só tá ali destinada ao centro da cidade, mas não chega até eles. Enfim, é uma crítica bem interessante sobre todo esse contexto do progresso, mas o progresso não chega até eles, mas ao mesmo tempo esse progresso precisa daquele lugar para que de fato as coisas tomem alguma proporção. E ali tem muitas controvérsias, muitos ficam arredios, não querem sair, aqui é meu lugar, foi aqui onde eu cresci, foi aqui onde eu nasci. Então tem toda essa discussão. É um romance brilhante, eu acho que de fato mereceu o prêmio Saramago aí que ela ganhou, e trata todos esses assuntos, é genial. Enfim, a partir de agora eu vou trazer spoiler. Se você já leu os Malaquias, fica aqui. Se não, para por aqui. Mas eu vou trazer um pouco de spoiler para discutir um pouco de alguns assuntos bem relevantes, tá? A partir de agora, temos spoiler. Bom, a gente sabe muito bem que o Nico volta, né, dessa lavoura ali, e tem toda alguma discussão também um pouco mais de realismo mágico. Tem uma coisa que muito me chamou a atenção, que o fazendeiro ali, ele morre, a esposa também morre, e aí tem uma discussão belíssima do próprio Antônio, porque para mim o personagem principal é ou não é o Antônio, e aqui tá ele na capa. Olha ele aqui, ó. Então, é o Antônio. O Antônio para mim é o personagem principal. E é bem interessante, gente, porque, como eu digo, o personagem principal, ele tem uma mente muito fértil. E aí, esse fazendeiro morre, a esposa também, eles são enterrados, né? O fazendeiro é enterrado. E aí há uma discussão bem interessante, que eu achei brilhante, onde ele fala a respeito da terra absorver, né, o ser humano. Porque sabe aquela história da Bíblia, né, lá de Gênesis, que nós viemos do barro e do barro retornaremos? É muito mais essa lógica, né? E aí ele fala que ele tem uma discussão aqui, a Andrea traz uma discussão bem interessante, que bem orgânica ao mesmo tempo, em que quando somos enterrados, somos absorvidos, aí gera o solo absorve esses átomos, essas moléculas, chega ao lençol freático. Aí tem a história do Antônio pegando a água da cisterna. A cisterna ali tem átomos desse fazendeiro, e que ele leva esses átomos para outros lugares e vai disseminando. Eu achei belíssimo esse momento em que a Andrea conta aqui. A história da Júlia é uma história também muito sofrida. Ela sofreu muito lá na casa onde ela foi adotada como filha, mas como eu disse a vocês, ela não é exatamente a filha. Ela sabe do casamento, né? Fica sabendo do casamento do Antônio, então ela quer. Ela sabe do casamento de Antônio através das freiras, né? E aí ela resolve ir ao casamento, né? Só que o negócio não dá muito certo. E nessa ida a Serra Morena eu fico muito agoniado, porque, gente, é uma loucura, tá? Ela vai pra Serra Morena, aliás, fica ali um monte de tempo na rodoviária, pega o ônibus para ir pra Serra Morena, aí dorme no ônibus. O ônibus passa direto da parada onde ela desceria, e ela chega no terminal e não é lá. Aí ela volta, só que ela dorme de novo e vai parar na cidade. Então fica esse negócio que por isso que o leitor fica bastante agoniado. E em que momento esses irmãos vão se encontrar, né? Então fica esse impasse, né?
Tem toda essa questão também da Júlia. A Júlia não conhece assim os irmãos já grande, né? A última vez que ela viu os irmãos, eles ainda eram pequenos e a Júlia tinha ido muito nova, né? Sido adotada, então ela não conhece, não sabe que o Antônio é ou não, né? E aí é bem interessante porque a Júlia, ela já crescida, ela tem um bebê e o bebê dela é anão, né? O pai da criança rejeita o filho, que disse: Não, eu não tenho um filho doente, eu não tenho um filho deficiente, né? De novo, né? Aquele preconceito. E aí a Júlia disse: Não, eu não lembro que meus irmãos não eram doentes. Aí ele disse: Não, também na família não. Aí eles ficam questionando sobre em que momento, o que aconteceu ali para nascer essa criança anã, né? E aí é bem interessante porque tem toda essa discussão da infidelidade da Júlia, e o pai da criança fica culpando a Júlia. Enfim, gente, alguns momentos bem dramáticos, mas é um romance de família ali que traz essa questão da cisão, né? Essa família ela é partida, né? Ela é dividida ali em três, basicamente, porque o Antônio fica na fazenda, Antônio fica no orfanato, Nico fica na fazenda, a Júlia é adotada, então esse drama ali, mas ao mesmo tempo tem esse realismo fantástico, tem essa discussão sobre o preconceito ali rondando, né, sobre o anão. E aí tem essa questão também, uma coisa que muito me chamou a atenção nesse romance, por isso que eu considero ele uma leitura incrível, uma das melhores do ano. Vai ser bem difícil, inclusive, este ano fazer a lista dos melhores, que geralmente eu escolho 10. Essa questão do sangue, né, da genética e onde você esteja, mesmo que você não esteja com a sua família em si, mas você carrega esse gene, você carrega essa herança, né? Aí você pode ver o caso da Júlia, que ela não sabia que o irmão era anão, né? E o filho dela nasceu anão. Então tem tudo isso relacionado. Aí vocês vão ler o romance e vão saber se realmente eles vão se encontrar. Será que ela vai encontrar o irmão ou não? Será que ela vai encontrar Nico? Será que eles vão chegar a ver esse bebê? Aí é cena dos próximos capítulos. Só lendo para entender. É maravilhoso, gente. A escrita da Andrea é muito espetacular. Assim como a pediatra, é algo muito frenético, você não consegue parar de ler. Tem muita informação. Gente, genial, tá? Uma pérola nesse nessa literatura nacional brasileira, né? Que eu tô amando cada dia mais. E, gente, tem muito autor bom, viu? Aproveitem, curtam, vão lá conhecer os autores contemporâneos nacionais, porque tem muita história boa. E essa é uma. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais. Tchau.